Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Saberes em Casa. Bom, turminha, a nossa caminhada de descobertas não para. Pelo contrário, ela se intensifica. E com o passar do tempo, por meio de diferentes experimentações, diversas técnicas e materiais, inclusive elementos da natureza, descobrimos que a comunicação foi sendo aprimorada pelos povos. E de lá para cá, foram muitas as transformações que construíram a nossa própria história. Vamos aprender hoje outras formas de escrita e outros meios de se comunicar. O programa vai começar. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Ah, que amor sem fim! Nesse dia maravilhoso, bom dia, crianças! Que delícia acordar num dia tão bonito junto com vocês. Isso é maravilhoso. Quando a gente está repleto de beleza, transbordando de beleza, a gente quer ir ao encontro do outro, daquele outro que a gente ama, para poder compartilhar tudo isso que existe de bonito na vida. Existem muitas coisas bonitas nessa vida. Basta saber olhar, basta saber ouvir. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre basta saber sentir. É isso mesmo. Hoje nós voltamos com o nosso escritor querido Bartolomeu Campos de Queiroz, com este livro precioso, Os 5 Sentidos. Daremos continuidade aos sentidos para juntos pensarmos, sentirmos, descobrirmos outras maneiras de pensar, outras maneiras de ir ao encontro de tudo que nos rodeia, outras maneiras de nos comovermos. Não é isso? Outras maneiras de decifrar quem somos neste mundo, com o mundo, com o outro, com a gente mesmo. Esse é o poder da literatura. Essa é uma experiência de vida que nos permite imaginarmos outras possibilidades de viver e nos permite ter a experiência literária. Vejam só que bacana como é importante a literatura em nossas vidas. E eu vou dizer para vocês, hoje logo pela manhã eu abracei o meu filho. Abracei. E quando ele me deu um beijinho doce, eu senti o cheirinho dele. Que cheirinho gostoso. E esse cheirinho me levou à minha infância, que acordou naquele momento esta menina bonita de 4 anos que se agitou dentro de mim e me disse: venha, Vaninha, venha sentir os cheiros do mundo. Venha dar sentido aos cheiros do mundo. O que é que você pensa sobre isso, Vaninha? Como você sente os cheiros do mundo? Como você sente o cheiro do seu filho? Eu achei isso fantástico, então corri com ela para o quintal da minha casa, que é onde nós estamos agora, que eu vou convidá-los para juntos plantarmos outro pé de poesia, falando, pensando e sentindo a respeito do olfato. Aproveitem hoje para abraçar quem você ama, quem estiver pertinho de você. Abrace apertado e sinta o cheirinho de quem você ama. Combinado? Com o nosso baú
repleto de palavras poesia, de sementes literária. Vamos falar um pouquinho a respeito do olfato nas palavras poéticas de Bartolomeu Campos de Queiroz. Primeira semente. Com o nariz, sentimos os cheiros do mundo. Cheiros que passeiam pelos ares. Sinta, sinta. Qual é o cheiro que passeia pelos ares? Você gosta? Você não gosta? Por que você gosta? Por que você não gosta? Vamos enterrar aqui, plantando. Próxima semente. Se a chuva cai, o cheiro da terra molhada nos leva a pensar na alegria das raízes. É muito bonito isso, não é? O cheiro da terra úmida da madrugada, o cheiro do verde, natureza, o perfume das flores da mangueira nos traz o futuro. Então pensamos no sabor das mangas já maduras. Você já experimentou uma manga? Já? Que gosto tem a manga para você? Aproveite para experimentar o sabor das frutas que você tiver na sua casa. Que gosto tem para você? E o que te leva a pensar, a imaginar, a sonhar, a desejar? Próxima semente. O cheiro do café. Percorrendo os corredores da casa, nos indica a hora de partir para a escola. Ai, que delícia o cheiro do café. Eu adoro o cheiro do café. Você gosta de café? E lembrando da escola, que saudade da escola, não é mesmo? Que saudade do cheiro da escola. Você gosta do cheiro da escola? Gosta? Por que você gosta? Não gosta? E por que você não gosta? Pelo olfato, damos sentido ao mundo. O aroma do pão nos emociona ao pensarmos no milagre da terra, no segredo do trigo, no trabalho do padeiro. Cheirinho de pão, cheirinho de vida que nos alimenta. O cheiro nos leva a sonhar com o mais longe. Sinta, sinta. Para onde te leva? Para onde? Qual lugar? Qual lugar? E que cheiro você gostaria de sentir agora, neste momento? Não é interessante pensarmos sobre isso? O nariz tem raízes pelo corpo inteiro. Muito bem, mais um pé de poesia foi plantado em nosso quintal. Palavras, poema de Bartolomeu Campos de Queiroz. Nesse movimento por uma escola literária, a gente se vê. Lembrando, em cada sentido moram outros sentidos.
Olá, eu sou a professora Beth Rodas e a minha proposta de hoje é de fazermos carimbos. Para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais: rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, fita adesiva, barbante, tesoura sem ponta, um pincel, tinta guache. E seria interessante também você utilizar alguns materiais que foram descartados aí na sua casa para acrescentar, modificar, usando a sua criatividade. Vamos lá? Vamos iniciar pegando o rolinho de papel higiênico ou de papel toalha. Vamos amassar ele um pouquinho e vamos recortar e dividir em espaços de aproximadamente 2 dedos. Aproximadamente 2 dedos, você vai recortando e ele ficará assim. Percebam que ele é maleável, então nós vamos construir formas, diferentes formas com cada pedacinho. Você pode ir amassando, moldando, como por exemplo esse que eu estou construindo agora, se tornou um triângulo. Um triângulo. Eu fiz aqui também um quadrado. Você pode manter a forma e utilizar o círculo. Você pode ir moldando e construir um coração. Podemos construir uma estrelinha. Veja. Podemos deixar essa parte amassadinha e ir criando conforme a sua imaginação e os seus dedinhos forem moldando. Um outro método que podemos utilizar será com o barbante. Então, no caso, nós vamos pegar o barbante, vamos cortar o tamanho mais ou menos do nosso braço. Percebam? E aí, vamos pegar um pedacinho de durex. Eu vou escolher este potinho aqui. Vamos reutilizar esse potinho. Ele não irá pro lixo. Então, vamos pegar o barbante, colocar aqui em cima do potinho e grudar e anexar com a fita, percebe? E então, eu vou dando voltas com o barbante. Quando ele finaliza, eu coloco um outro durex, uma outra fita aqui para segurar o barbante. Vejam como ele ficou. Agora que os nossos carimbos estão prontos, nós podemos colocar tinta em uma bandeja e vamos carimbar. Como por exemplo, eu vou colocar a forma de coração. Eu coloco, bato aqui, coloco aqui. Vou pegar a forma de coração e anexo aqui e no papel. Vamos ver como ficou? E novamente. E assim vamos carimbar. Vamos fazer outras formas. Triângulo. Quadrado. Estrela. Uma outra opção também será de... Lembra daquele potinho que nós colocamos o barbante? Podemos
pintar o barbante no potinho. E agora, nós vamos colocar o potinho no papel e rolar ele para ele fazer o desenho que nós colocamos do barbante. Vejam o que aconteceu. Legal, né? Eu também fiz este processo do barbante com esta tampinha. Então, percebam, eu coloquei com uma fita adesiva o início do barbante, envolvi a tampinha com barbante e finalizei com uma outra fita. E aí, então, vamos pintar para ver como vai sair este carimbo. Eu vou pintar desta vez só de um lado, vamos ver. Então, agora vamos carimbar a tampa. Olha que legal que ficou. Vamos fazer também com um potinho de Danone. Olha só, coloquei a fita, fui envolvendo o potinho com um barbante. Vamos pintar e ver como fica. Vamos pintar aqui o barbante para ver como vai ficar. E olha só que diferente. Interessante, né? Usem a sua criatividade, o material que você tiver em casa e vamos brincar de carimbar. Até a próxima! Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas. Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete. Primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os 2 dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel que mata esse vírus chato, ai, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso, principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão para quem amamos. E se formos espirrar, ai, 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 lenço na boca e no nariz. Ai, atchim, ai. No próximo vídeo eu vou dar ótimas dicas para a quarentena em casa ficar muito mais divertida. Ai, pessoal, vamos nos cuidar. Bisu, bisu. De longe, hein? Mua! Crianças, tudo bem com vocês? Olha, hoje a Florzinha veio trazer mais uma atividade utilizando tinta e a imaginação. Então vocês não vão pintar um desenho já pronto, pinte aqui de verde, pinte ali de amarelo, não. Vocês vão criar o quadro de vocês. Vocês adoram mexer com tinta, né? Depois do parque, o que vocês mais gostam é quando a cor da tinta, então aproveitem para fazer essa atividade em casa.
Olha aqui, ó, uma atividade que nós usamos a tinta e papel amassado, tá bom? Fica lindo para fazer. Então, o que nós vamos utilizar? Papel sulfite ou folha do caderno de desenho. A tesoura aqui é só para retirar essa rebarbinha aqui, ó, da folha do caderno de desenho, para depois a gente poder amassar essa folha, tá bom? Então, eu tirei aqui. Nós podemos utilizar também um pedaço de papelão para a gente colar a nossa folha, tá bom? Ou a folha de sulfite, onde eu colei a folha do caderno de desenho. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, olha, se eu for usar a folha de papel sulfite, eu vou precisar de uma também para amassar. Então, essa que eu vou amassar, eu vou cortar ela um pouquinho, para ela ficar um pouquinho menor que a minha do papel sulfite, tá bom? Se eu fosse utilizar a do caderno de desenho, ela já está no tamanho certo, eu não precisaria cortar. Então, ó, amassa. Eu vou pegar essa folha que eu cortei um pedacinho, eu vou amassar bem. Amassa bem forte mesmo, vai ficar bem amassado. Abre. Amassa de novo, olha, quanto mais amassado, melhor. Aí, abre aqui. Essa parte eu vou pedir para a mamãe fazer. Mamãe, coloca um pouquinho de cola branca num pirex com um pouquinho de água, tá? Que é para a cola não ficar tão grossa. Só um pouquinho de água. Eu já tinha colocado um pouco, agora eu coloquei só mais um pouquinho. Então agora pode pedir para a criança passar com o pincel a cola aqui nas laterais da folha, ó. Quer ver que na lateral passa. Vamos passar aqui pelos cantinhos. Não passa com o pincel, pode dar para a criança passar, tá bom? Então a criança vai passar bastante, eles adoram quando tem que usar muita cola. Então, olha, pode. Então, essa é a primeira parte. O que nós vamos fazer agora? Pegar esta folha, colar no papel sulfite que tá aqui. Colou, passa a mãozinha. Vai ficar bem devagar. Agora vem com cola por cima de toda a folha. Olha essa parte como eles vão adorar, hein? E vou encher de cola aqui. Então, passa cola na folha inteira, tá, gente? Até o final. Eu vou parar por aqui, porque eu já tenho ali 2 prontos. Passou cola até o final. O que é importante? Deixa secar essa cola, secar bem. De 2 a 3 horas, tá? Aí vai ficar assim, ó. Secou, tá vendo? Aqui foi no papelão, meu já tá seco. Esse aqui que eu coloquei no sulfite também já está seco. O que nós vamos fazer agora? Agora vão as ideias. Por exemplo, eu posso criar aqui um fundo de um rio. Então, eu vou pegar tinta, vou passar tinta. Tá? Eu quero fazer aqui como se fosse um rio, um lago, né? Depois pode fazer colagem, pode colar peixinho, pode colar patinho, o que quiser. Eu posso misturar aqui um pouquinho da tinta branca aqui. Então, eu vou pôr um pouquinho lá, tá vendo? Passa tudo. E é legal que fica com essas nervurinhas a atividade. Deixa eu passar um pouquinho de branco aqui. Que agora eu quero fazer nesse tom de água, né? Que a minha intenção aqui vai ser fazer colagens. Colagens de peixinhos, de patinhos. Vendo? Deixa. Ela fica com relevo. A criança adora esse tipo de atividade. Que para eles fica uma novidade, uma coisa diferente. Eu vou parar por aqui, mas olha. Depois é só pegar as figurinhas que quiser, né? Colar aqui, olha. Depois pode pintar aqui em volta, fazer como se fosse um quadrinho. Fica lindo. Nesse daqui, também,
Se quiser, pode pintar colorido, né? Olha, então o importante é, olha, eu vou passar uma cor só aqui para vocês verem. Aquela primeira lá eu fiz com várias cores, né? Mas vai, olha, isso aqui, olha que movimento gostoso. A criança adora isso, ela poder soltar a mãozinha para lá e para cá, olha, tá? Nisso ela vai pensando na vida, ela não vai estar conversando aqui com uma proa, ela vai estar pintando, vai estar pensando, vai estar imaginando, e é muito legal. Então, olha, essa atividade é muito simples, dá um resultado maravilhoso, tá bom? Sei que vocês fazem atividades muito mais bonitas. Isso aqui são só ideias, bom? Para vocês criarem aí o que vocês quiserem. E olha, como sempre eu digo, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês. E em breve estaremos na escola, todos juntos. Beijos! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Desafio do Dia. Chegamos já na sexta-feira. Quantas descobertas passaram por aqui essa semana, hein? E antes da nossa última investigação da semana, nós temos o nosso Quebrando a Cuca. Isso mesmo, vamos olhar o que vocês criaram aí como forma de se comunicar naquele acampamento, lembram? Vocês estavam perdidos, acabou a bateria do celular e vocês precisavam deixar uma mensagem para que as outras pessoas conseguissem te encontrar. Eu fiquei tão curiosa para ver o que vocês iam criar, eu não vi a hora de compartilhar essas ideias com vocês. Então vamos olhar quais foram as principais hipóteses que vocês colocaram lá no nosso Quebrando a Cuca. Olha só que legal, o nosso primeiro Quebrando a Cuca, ele teve 939 contribuições. Eu tenho certeza que esse número pode aumentar bastante e vamos ter muitas contribuições de vocês. Tudo bem? Eu espero que na próxima semana, quando eu mostrar os resultados, nós tenhamos esse número muito maior. Dessas contribuições todas que nós tivemos, as hipóteses de vocês, elas ficaram bem distribuídas. Olha que legal esse gráfico que foi montado aí, pensando em tudo aquilo que vocês responderam. Então, nós tivemos 296 contribuições, crianças aí que colocaram que deixariam marcas nas árvores pelo caminho, né? Algumas pegadas, pedras. 253 pessoas deixariam uma mensagem, um bilhete, alguma coisa escrita no chão. 8 pessoas fariam um desenho mostrando que estiveram ali. 72 pessoas fariam uma fogueira, utilizariam aí a fumaça para marcar essa localização. Trilhas, né, e caminhos diversificados aí foram 69 hipóteses. Subir em árvores para tentar localizar o caminho, 8 pessoas. Gritar muito alto pedindo socorro, 31 pessoas. E aí nós temos também barulhos diversos podendo ser agrupados. Outras respostas, estratégias das mais diversas formas apareceram, entre elas, ficar parado no mesmo lugar, para não se perder ainda mais. Só que além dessas que estão aí explicadas no gráfico, nós separamos algumas aqui para compartilhar com vocês. Não dá para a Pro escolher todas e colocar todas aqui no nosso encontro, mas eu vou sempre escolher algumas aí para compartilhar. Então, capricha lá no seu registro para que você possa aparecer com a sua hipótese aqui no nosso encontro. Então, a Gabriela Cosme da Silva, da Escola Olavo Bilac, ela é da Educação Infantil. Olha que legal! Ela disse o seguinte:
Eu deixaria meus elastiquinhos de cabelo, porque a mamãe coloca vários no meu cabelo. Viu só? A mamãe acabou ajudando agora nesse desafio, hein? A Mariane Nascimento Pinheiro da Silva, da Escola Manuel Bandeira, do 1º ano, e a Melissa Pereira Gueiros, da Escola Pedrinho e Narizinho, do 5º ano, as duas tiveram a mesma ideia. Aliás, essa proposta apareceu bastante em outras respostas. Então, elas disseram que rasgariam a blusa e amarrariam em árvores, marcando o caminho. O Israel, da Escola da Almeida Barbosa, do 4º ano, disse que faria um avião de papel e jogaria ele escrito "Socorro", marcando aí nesse aviãozinho de papel o local onde ele estava. Olha a hipótese da Nicole Teixeira da Silva, da Escola Josimara. Primeiro, eu iria ver se eu tinha uma lanterna. Se eu não tivesse a lanterna, eu iria ver de onde eu vim. Se era do norte, do sul, do leste ou oeste, com uma bússola. E se ela não tivesse a bússola lá guardadinha no bolso, ela ia olhar onde o sol está se pondo e onde o sol está nascendo, conseguindo estabelecer aí os pontos cardeais. Muito legal, viu, Nicole? A Raíssa Horta Correia, da Escola Dona Benta, do 4º ano, disse que faria uma pipa usando uma folha de árvore, gravetos e cipó. O Henrique Alves, da Escola Isolina Alves, do 1º ano, disse que faria um sinal gráfico, penduraria uma peça de roupa e ainda faria uma seta com galhos de árvore indicando a direção. A Laís Brito, da Escola Capitão Gabriel, disse que antes de irmos acampar, poderiam ter criado um código que não precisasse de energia elétrica. E então, nessa situação de emergência, ela usaria esse código para que as outras pessoas conseguissem encontrá-la. E a Kátia escreveu o seguinte: eu ia pegar alguma fruta ou coisa que possuía tinta e passaria nas árvores deixando um recado. Kátia esteve aqui. Ou ainda, pegaria a casquinha, um galho bem afiadinho aí para escrever em algum lugar que ela tinha passado por ali. Além do registro escrito das mensagens, como eu estou compartilhando aqui com vocês, nós tínhamos também a possibilidade de fazer um desenho com essas hipóteses, e eu separei alguns aqui para vocês. O Luiz Otávio, do 2º ano B, da Escola Janete Duchamp, da professora Márcia, ele fez um desenho e embaixo ele disse que faria uma trilha com gravetos para que conseguissem encontrar ele por lá. Então, se ele encontrasse algum perigo pelo caminho, ele ia se esconder, mas deixaria o trilho de gravetos lá marcando por onde ele passou. A Beatriz e a Nicole, elas trouxeram ideias bem parecidas, marcando aí com setas no chão feitas com pedrinhas. Olha só o desenho e a hipótese do José Valmir do Nascimento Santos, da Escola Elbert de Souza, do 4º ano E, da professora Sheila. Ele disse que ele ia colocar, olha só, várias partes da roupa dele também espalhadas pelas árvores. Eu disse que essa foi a hipótese mais escolhida por vocês. E olha só o que o Leonardo nos mandou. Ele disse o seguinte: quem estiver lendo esse bilhete, eu me perdi do meu grupo, meu nome é Leonardo, segui beirando as margens do rio. Então essas foram algumas ideias que nós tivemos no nosso primeiro Quebrando a Cuca. Ao longo da semana aí, contei várias coisas que foram utilizadas como forma de comunicação. Então caprichem no próximo. Agora espera um pouquinho aí que a Pro já volta. Viu só quanta coisa legal? Então agora, a semana que vem, na sexta-feira, nós já estamos olhando e analisando aqui todas as informações que vocês trouxeram como contribuição nessa semana. E aí na semana que vem, na sexta-feira, nós vamos resgatar essas hipóteses e na segunda já tem um Quebrando a Cuca novinho para que vocês possam participar, tá bom? Jornais
revistas, histórias em quadrinhos. São tantos suportes utilizados atualmente para transmitir ideias que, olha, nós ficaríamos aqui um tempão falando sobre eles. Então vamos organizar essas ideias, começando pelo tema e a data de hoje. Então vamos lá. Vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas representam uma forma de narrativa onde nós podemos utilizar texto e imagem, podemos usar só texto. Então ela tem aqueles balõezinhos onde a história ela vai sendo contada, utilizando para isso diversos recursos, incluindo apenas alguns símbolos que se assemelham muito com as pinturas rupestres que eu já te mostrei aqui nessa semana e na semana passada também. O registro mostra que o primeiro gibi, a primeira história em quadrinho, ela foi criada em 1895 e ela foi criada aí com o uso desses balõezinhos por um americano chamado Richard. E sabe qual era o nome da história do gibi que ele criou, da história em quadrinho que ele criou? The Yellow Kid. Olha que legal! Então, a partir disso, as histórias em quadrinhos, os gibis, eles foram ampliando-se cada vez mais o seu uso para distração, passatempo das pessoas. As histórias em quadrinhos, também conhecidas com a sigla HQ, elas são compostas por mangás, por tirinhas. Então, são alguns tipos diferentes que nós temos. Aqui no Brasil, um dos mais famosos criadores de personagens para histórias em quadrinhos é o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Agora, essa primeira história em quadrinhos que eu te falei que foi criada aí pelo americano, ela não era colorida não, era toda preto e branco. A primeira história em quadrinhos colorida, ela foi criada no ano de 1960 pelo Ziraldo, o mesmo autor do famoso Menino Maluquinho. E ele criou a sua história em quadrinhos chamada A Turma do Pererê, baseada em personagens brasileiros. Então, como características das histórias em quadrinhos, nós temos os balões, que podem ser balões com linhas tracejadas, balões de pensamento. Observa aí a imagem que eu vou te mostrar. Podemos também fazer o uso de onomatopeias. Olha só que palavrão! Uma onomatopeia são palavras que nós utilizamos para representar algum som. Por exemplo, cabum! Quando nós falamos assim, nós estamos representando uma grande explosão, um raio. Então, isso é muito utilizado também nas histórias em quadrinhos. Então, olha só, eu já te mostrei alguns símbolos que são utilizados nessas histórias em quadrinhos, seja um mangá, uma tirinha, um gibi. E agora eu tenho aqui alguns exemplos para compartilhar com vocês dessas criações que deixam a nossa imaginação, ó, correr solta por aí. Nós temos um cartunista chamado Bill Watterson. Ele foi o criador dos personagens aí das famosas tirinhas do Calvin e do Haroldo. Eu vou te mostrar um exemplo e eu tenho certeza que você já deve ter visto essas tirinhas aí nas escolas. Esse cartunista, ele tem uma mensagem sobre a confecção dessas produções muito legal que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, olha só o que ele diz. Sempre que possível, eu uso a tira para falar das coisas que são importantes para mim. Eu acho que os melhores quadrinhos são trabalhos pessoais, que refletem uma sensibilidade única e honesta. O significado de qualquer arte repousa em sua habilidade de exprimir verdades, para revelar e nos ajudar a entender o nosso mundo.
As tiras de quadrinhos, à sua própria maneira humilde, são capazes de fazer isso. Essa frase foi escrita por ele no livro Os 10 Anos de Calvin e Haroldo, que foi publicado no ano de 1996 pela editora Best Expressão Social Editora. Muito legal, né? Será que alguém aí consegue descobrir qual será a minha proposta para o desafio de hoje? Acertou quem falou que vocês terão que produzir um HQ. Então você pode escolher produzir uma história um pouco maior ou fazer apenas uma tirinha, tá bom? Usem personagens fictícios, criem histórias a partir do que eu acabei de ler aqui para vocês, uma situação de repente que foi muito significativa para vocês e vocês querem compartilhar. Então produzam uma HQ utilizando os recursos que a Pro mostrou hoje aqui no nosso encontro. Se você quiser colocar desenho e escrita, tudo bem. Se você quiser fazer apenas um desenho, tudo bem também. O importante é construir a mensagem que nós podemos passar para as outras pessoas a partir das nossas histórias. Então essa é a síntese do nosso desafio, construir um HQ do seu melhor jeito, refletindo aí alguma situação, alguma coisa que você queira comunicar, mandar a mensagem para alguém, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui. Excelente final de semana para vocês. Se cuidem. A Pro sempre pede para vocês se protegerem, ficarem bem guardadinhos aí em segurança, tá bom? Um grande beijo e até segunda-feira. Olá amigos, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Eu sou Fausto Bergossi, moro em Guarulhos e trabalho em Guarulhos. Comecei minha carreira de cartunista em Guarulhos. Bom, eu falei que eu sou cartunista, né? E qual é o trabalho do cartunista? O cartunista ele faz o desenho de humor, né? E eu faço o desenho de humor. Entre o cartoon, que é um termo, cartunista, que é um termo meio genérico, o cartunista ele faz um pouquinho de cada coisa. Faz cartoon, né? Como tá aqui, né? Esse é um cartoon, né? É como se fosse uma piada desenhada, uma ideia desenhada. Olha aqui, ó. Tá? Mas sempre na linha do humor. E também o cartunista, ele faz charges também, né? O que é charge? Charge é em cima de algum assunto específico, pode ser um assunto social, um assunto esportivo, político e etc. Aqui é um exemplo da charge, né? É um cartoon sobre um tema que está muito acontecendo agora, que é a questão da coronavírus. Então esse daqui é uma charge, tá? Sempre na linha do humor, tá? E também o mais interessante que a gente quer falar com vocês é sobre o quadrinhos, a história em quadrinhos. Eu também faço quadrinhos. Aqui tá um exemplo de como que é uma história em quadrinho, tá? O quadrinho é uma coisa de muita importância para todas as idades e todas as épocas, desde o pequenininho até o adulto. Todo mundo curte quadrinho e o quadrinho ele é fantástico, principalmente para as crianças. E eu cito o meu exemplo, as primeiras lembranças da minha vida foi com um gibi de quadrinhos na mão, né? Eu não sabia ler ainda, não era alfabetizado, e minha mãe lia as histórias para mim. Então, assim, a importância do quadrinho é essa, porque o quadrinho tem história, tem personagens, tem perspectiva, tem cor, e isso é muito interessante. No Brasil existe muitos quadrinistas fantásticos. Tem o Ziraldo, que fez a Turma do Pererê. Ele pegou um personagem, o Saci Pererê, que é do folclore brasileiro, e fez uma série muito legal. E tem a Mônica, do Maurício de Souza, que é um cara fantástico, que todo mundo conhece, tá? Então essa é a importância do quadrinho na nossa vida. E é uma delícia fazer quadrinho, né? Porque é um desafio. O quadrinho ele envolve, é uma arte completa. Ele envolve perspectiva, arquitetura, tem personagem, conta história, né?
E as crianças que começam a ler quadrinho acabam aprendendo melhor a nossa língua portuguesa, escrever melhor, se comunicar melhor, porque as histórias em quadrinhos são sempre feitas com o objetivo de passar coisas boas para as pessoas, tá? Então é essa a importância do quadrinho. O quadrinho é uma coisa bem antiga, gente. Não começou agora. O quadrinho, de repente, o homem da pré-história que desenhava nas pedras, né? Certamente ele fez quadrinho, né? Porque ele tem cenas deles matando um bicho, um boi, um monte de guerreiros. Isso é um sequencial, é uma coisa de movimento. Eu tenho um livro de quadrinhos também, tá? E o quadrinhos tem duas coisas assim pra gente entender. Existe a tirinha, né? Que é esse quadrinho aqui, que a história tem começo, meio e fim. Esse é uma tira. E também tem uma historinha completa, né? Que tem vários quadrinhos. Aí você lê uma historinha completa, com começo, meio e fim, com personagens, com cores, tá? E o personagem é a coisa mais importante. O personagem é o que guia a história, é o que tem força, que conta a história através do personagem. Todo mundo conhece a Mônica, não conhece? O Cebolinha. Eu falei do Pererê, do Ziraldo, do Saci Pererê. Eu tenho uma personagem que é a Carlotinha, que é legal, é um álbum com tirinhas também, né? E tem algumas historinhas completas da personagem chamada Carlotinha. Então, basicamente, gente, é isso. O trabalho do cartunista é esse, sempre assim com o objetivo de passar mensagens boas, com muito humor, né? E desenho cada vez mais bonitos, tá? Tanto na charge, como eu falei, que é um assunto social, político do momento, tá? Como também no cartoon, que é uma piada desenhada, né, com muito humor, né? Olha aqui, esse aqui é o pimentão, né? A gente vai na praia, toma muito sol, fica vermelho que nem um pimentão, né? Então daí surgiu a ideia, tá bom? E o quadrinho, finalizando, o quadrinho é isso então, tá? Personagem, desenho com graça, cores, perspectiva, história e bom entendimento e boas mensagens para a nossa língua portuguesa, para o nosso conhecimento, tá? Tanto para os pequenininhos, como para os adolescentes, para os adultos e para todo mundo, tá? Atualmente tá vindo para o Brasil o mangá, né? Que vem do Japão, né? É a história em quadrinhos japonesa, chamam mangá. E os adolescentes gostam muito e é muito legal, tá? Então, um prazer falar com vocês, espero ter passado uma boa mensagem, tá bom? Felicidades para todos e vamos ler gibi, vamos ler quadrinhos, que é muito importante para a nossa cultura, para a nossa formação e para a delícia da nossa vida, tá? Para melhorar a nossa vida, tá bom? Um abraço a todos, tá? Olá, galera da EJA, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do dia é reportagem. Muito bacana esse tema da aula de Língua e Cultura Portuguesa, né? Então, fiquem ligados e aproveitem mais essa aula importante para vocês. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conhecer dois gêneros do domínio jornalístico, a reportagem e a fotoreportagem. É interessante que você observe que muitas vezes na escola a gente estuda os gêneros do domínio jornalístico porque os fatos e as interpretações desses fatos fazem parte do nosso cotidiano e é importante que você saiba ler esses textos e entender qual foi o ponto de vista de quem escreveu e também tentar diferenciar o que é fato do que é opinião para que você também consiga interpretar a realidade. Para entender melhor a relação entre esses dois gêneros, eu queria lembrar a você que o tempo inteiro na vida a gente está tentando captar flashes da nossa realidade. Isso não é uma exclusividade do jornalista não, sabia? Então vamos imaginar, por exemplo, que você queira fotografar o seu cotidiano, ok? Fazer um registro visual de tudo que você pensa, de tudo que você observa. Se a gente for pensar metaforicamente, a reportagem e a fotoreportagem vão querer exatamente isso, fotografar.
registrar um momento específico da nossa vida e relatar, universalizar, transformar isso num fato histórico, porque quando a notícia, quando a reportagem é publicada, ela se torna um documento histórico, ela se torna um registro de um momento da sociedade. Então lembra sempre dessa metáfora do registro, do recorte, de um momento. Se é um momento, é um ponto de vista, é um recorte, é uma fotografia, cada um vai ter um ponto de vista. Eu posso pedir para várias pessoas tirarem a mesma fotografia, cada uma vai ter uma interpretação diferente, um ângulo, um quadro, um posicionamento diferente. Por isso que eu quero que você lembre sempre disso. Quem escreve a reportagem é um ser humano, é alguém que interpreta a realidade e essa interpretação pode influenciar a sua, então fique atento. Uma metáfora muito comum para a gente compreender a distinção entre notícia e reportagem é a ideia do aprofundamento. Observe a imagem, percebe que a notícia está aqui na superfície, né? Como se ela fosse a ponta de um iceberg, como se ela estivesse ali apresentando o mínimo, as informações básicas para você ser bem informado. Quando a gente pensa na reportagem, que muita gente confunde com a notícia, a gente começa a perceber que há um aprofundamento, ou seja, a notícia tem um papel de relatar o fato, de apresentar as informações mais relevantes da maneira mais objetiva e imparcial, né? A gente sabe que essa imparcialidade não é muito integral, não é total, porque a partir do momento que alguém escreve sobre um fato, esse alguém está se posicionando sobre esse fato. Mas, de todo modo, a notícia ela tenta ser o mais objetiva possível, curta, direta ao ponto. A reportagem não. Ela pode fazer um mergulho no fato, e esse mergulho eu queria que você guardasse. Não esquece dessa metáfora da notícia na superfície e a reportagem na profundidade, porque a reportagem é maior até na extensão. Você vai perceber que uma reportagem vai ocupar mais de uma página ou uma página inteira com mais informações do que uma notícia básica. Então já posso começar a mostrar para você a estrutura de uma reportagem, esse gênero textual que você vai encontrar no jornal, na revista, nos sites, que você vai encontrar também na televisão, nas reportagens televisivas. Eu queria que você lembrasse um pouco quando você assiste a um programa jornalístico na TV, em relação à extensão dos materiais que você assiste. Perceba, por exemplo, que quando é uma notícia, é um fato mais rápido, mais objetivo, o vídeo também dura menos, a matéria jornalística também dura menos, ela é mais direta. A reportagem vai durar muito mais minutos, porque ela vai mostrar pra gente a análise de um fato. Então você vai perceber, fazendo essa associação com os gêneros televisuais, com a televisão, que dentro de um programa jornalístico, uma reportagem pode ter 3, 4, 5 minutos até. Já uma notícia ela vai ser mais rápida. Ela pode ter 1, 2 minutos, porque ela precisa ser mais objetiva. Porque a reportagem consegue fazer a análise do fato. Vamos a um exemplo? Vamos imaginar que é uma notícia sobre um acidente com um ônibus em uma rua movimentada de uma grande cidade. A notícia tem que falar todas as informações básicas sobre esse fato. Informações essas que geralmente correspondem a um esquema do o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como e de preferência o porquê também. Ou seja, todas essas perguntas elas precisam ser respondidas em uma notícia. A notícia pode fazer isso em poucas linhas, em poucos segundos. No último domingo, um acidente envolvendo X pessoas na rua tal, na cidade tal. Aconteceu quando o ônibus se chocou com um carro. Tudo isso é fato, tudo isso é informação precisa, direta. Agora, o jornalista ele pode se posicionar diante desse fato. Quando, por exemplo, ele analisa que esse acidente aconteceu naquela rua, porque está faltando uma sinalização, porque tem faltado por parte da Secretaria de Trânsito e de Desenvolvimento Urbano um ajuste maior naquela organização da cidade, naquele trecho da cidade, ou seja, perceba que a partir do momento quando o jornalista se posiciona e se coloca, a gente sai da dimensão da superfície da notícia e aprofunda. Fazer essa análise é um grande risco, porque quando você analisa, você também se coloca. Então a análise ela tem que ser direta, ela não pode ser uma análise tendenciosa. E é muito importante você ficar alerta para não se deparar com materiais jornalísticos falsos, sem embasamento. Sempre se informe por meio de diferentes meios de comunicação, diferentes veículos, para que a sua opinião não fique centralizada e quadrada em apenas um meio. Isso é muito importante, porque se você ler sempre as matérias escritas pelas mesmas pessoas, você vai ter a interpretação daquela pessoa sem perceber. Faça uma relação entre diferentes pontos de vista, isso vai te ajudar a interpretar os fatos.
Porque o jornalista já analisou pra gente, mas a gente vai fazer a análise em cima da análise dele. Será que eu concordo com o que ele falou? Será que aquele posicionamento de fato também é igual ao meu? Não precisa ser, ok? Então, lembrando dessa metáfora da fotoreportagem como retrato da realidade, é na realidade que o jornalista vai se inspirar. Então, reportagens precisam tratar de temas relevantes. Essa escolha depende de muitas questões. A reportagem pode partir de uma notícia, como o exemplo que eu dei de um acidente de ônibus que virou uma reportagem sobre uma discussão sobre a cidade, sobre o trânsito, sobre a organização urbana. Mas ela também tem que tratar de fatos atemporais, temas que são sempre relevantes. Então, questões sociais importantes, questões do ponto de vista da educação, da cultura, do esporte, do comportamento, da desigualdade social. Esses temas que são atemporais, eles são objetos, eles são tópicos para retratar a realidade por meio de uma reportagem. Por isso que uma reportagem, lembrando também da TV, porque na sua escola você pode produzir também um vídeo, uma reportagem televisiva, são gêneros, a reportagem, a notícia, são gêneros que transitam entre o impresso, o digital e o televisual. Então, caso você produza uma reportagem em vídeo, por exemplo, você vai perceber que alguns temas eles podem ser colocados num jornal de TV qualquer dia, porque são temas que não são necessariamente quentes, ou seja, eles não estão necessariamente ligados à pauta do dia. Já a notícia, por exemplo, de um acidente, ela precisa ser lançada e anunciada o mais rápido possível, porque tem essa conexão com o tempo, né? O cotidiano, com o que está acontecendo agora. Na reportagem, a gente vai encontrar trechos de exposição, informação e de descrição, ou seja, várias categorias, vários tipos textuais. Em algum momento você vai informar algo, você vai expor, colocar essa informação no seu texto. Em outros momentos você vai descrever. Pense, por exemplo, que se for uma reportagem com um perfil de uma pessoa muito famosa, por exemplo, de uma celebridade, de uma personalidade histórica, essa reportagem vai ter que descrever detalhes dessa pessoa. Então você está usando recursos descritivos. Então há uma mescla de expor, informar, descrever, analisar, argumentar. Então é um gênero que apresenta diferentes possibilidades de tipologia textual. Lembrar que a reportagem é um gênero não literário, ou seja, você não está lidando com a ficção na reportagem, você está lidando com a realidade. Então a gente se distancia daqueles gêneros narrativos, poéticos, que estão mais voltados para a criação de um universo ficcional. A reportagem parte de um relato não literário, ok? Lembre-se disso. Embora na reportagem a gente também narre, a gente também conte uma história. O jornalista é um contador de histórias, no entanto, são histórias reais e não ficcionais. Quando o jornalista coloca um ponto de vista e uma opinião na reportagem, de fato, é o momento que a reportagem se consagra. Ela sai da dimensão do fato e encontra a instância da análise do fato. E esse fato, quando analisado, quando aprofundado, apresenta uma estrutura bastante semelhante à da notícia. O que vai variar de fato é essa relação mesmo, de superfície e profundidade. Apresenta um título, geralmente um título curioso, que chame a atenção, que desperte o leitor para conseguir mergulhar dentro daquele texto e compreender aquela realidade retratada. E, além disso, tem um subtítulo, tem um lead, que é aquele primeiro parágrafo que apresenta as informações gerais da reportagem, nesse momento ainda um pouco parecido com a notícia, e depois começa para valer o aprofundamento, que pode vir por meio de relatos, de entrevistas, de dados estatísticos, no caso dos gêneros gráficos, por meio de infográficos, de ilustrações. Tudo isso contribui para a reportagem ficar mais aprofundada. Então, entrevistas, depoimentos, testemunhas, fotos, gráficos, tudo isso contribui. Uma pesquisa que você faz além do fato para você compreender por que aquele fato aconteceu. Então, naquele exemplo do acidente de ônibus, você pode fazer uma pesquisa entre os moradores de um bairro para compreender o que eles acham daquela situação do bairro, por que tem sido tão comum acidentes acontecerem naquele local. Então, essa pesquisa de opinião, ela já aprofunda, ela já apresenta outros dados e ela contribui para que o seu texto fique mais rico. Na sua escola, você pode escrever uma reportagem também sobre, por exemplo, uma data comemorativa, um evento importante, a história da sua escola, por exemplo. Você pode escrever textos sobre os mais variados tópicos, você pode criar um jornalzinho na sua escola e lembrar que dentro de um jornalzinho, um jornal é um suporte textual, você vai poder colocar notícias, reportagens e tantos outros gêneros. A fotoreportagem, como o nome já sugere, é uma variação da reportagem centrada para valer nas imagens. A fotoreportagem é um gênero curioso porque ela reproduz de forma muito enfática a metáfora que gira em torno do jornalismo, né? Que é esse retrato, essa fotografia do cotidiano e do real.
Porque por meio da fotoreportagem, o jornalista se coloca de uma forma muito mais sintética. Não é um texto repleto de palavras, não, muito pelo contrário, é um gênero muito mais visual, é um gênero muito mais imagético. Então a fotoreportagem vai relatar a realidade por meio de imagens. Pensa na estrutura, por exemplo, de uma história em quadrinhos, que é uma história ficcional, com desenhos, com registros gráficos. Lembra que a gente tem aqueles quadros, aquelas estruturas? A fotoreportagem também vai ter quadros, mas quadros reais. E como é que o jornalista se posiciona nesse momento? Qual é o ponto de vista dele se nós não temos textos e palavras? O ponto de vista vem por meio das imagens, a escolha, a seleção dos melhores ângulos para reproduzir um fato. Então, a fotoreportagem conta com títulos para cada foto. Esses títulos não são descritivos. Você não vai ver, por exemplo, uma reportagem sobre crianças em situação de abandono. Você não vai ver uma criança na rua com o título Criança em situação de abandono. Não. O título é o momento também que o jornalista, que o autor dessa reportagem, encontra para expor, colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua análise. Um título diz muito sobre a interpretação que a pessoa fez sobre aquele fato. Então, você tem um quadro de imagens, tal como esse quadro aqui. Esse quadro está com textos, mas pense na visualização de um quadro com várias imagens. Nós temos a imagem, essas imagens recebem títulos e essas imagens também recebem legendas, com pequenas informações, 2 ou 3 linhas, que complementam aquilo que está sendo visto. Porque lembra que aqui, como eu consigo escrever bastante, aprofundar bastante, aqui eu preciso ser sintético e fazer um diálogo eficiente entre a imagem e entre a legenda, o que nem sempre é tão fácil, exige uma criatividade maior. Então, imagens, títulos, legendas e complementos. Um dado, por exemplo, pode ser que não esteja tão claro naquela foto, então a legenda tem uma função complementar. A legenda não vai descrever o que eu estou vendo, hein? Eu não preciso de uma descrição daquilo que eu estou vendo, porque se eu fizer isso, se eu descrever textualmente a imagem, eu estou perdendo a função principal de uma fotoreportagem, que é retratar a realidade por meio de imagens. Então, o texto é um complemento, uma informação a mais que a fotografia não consegue dar conta. Então, títulos, imagens, legendas e uma sequência que busca informar e impactar. A sequência criada por meio de uma fotoreportagem, ela não é aleatória, ela é como se fosse uma historinha mesmo que você está contando por meio de imagens. É comum que fotoreportagens sejam publicadas em relação a fatos muito relevantes, muito sérios, momentos de tristeza, momentos de grande alegria, fatos bastante relevantes para a sociedade, porque nesse momento é possível captar a essência do fato por meio de imagens mais impactantes. A fotoreportagem não é um gênero tão comum, não é um gênero do cotidiano jornalístico. Muitas vezes sai numa edição especial de domingo, ou o site publica exatamente por conta da relevância temática. Mas lembra sempre, então, dessa estrutura, ok? E aqui o desafio maior é contar uma história por meio de imagens e poucos textos. Mas se você curte escrever mais, é aquele que quer detalhar, aprofundar, o seu gênero, então, é a reportagem, o aprofundamento de um fato. Então, esses foram os temas da aula de hoje, ok? Reportagem e fotoreportagem. Muito obrigado. Hi kids, how are you doing? Espero que tudo esteja bem. Eu estava aqui treinando e tocando um pouco desse instrumento. In Turkish, the name is Zeus. In Arabic, the name is Sagat. Mas em inglês, o nome desse instrumento é finger cymbals. Do you know any musical instrument? Você conhece algum instrumento musical? Sabe tocar algum? Que tal aprendemos hoje o nome de alguns instrumentos musicais usando a língua inglesa e também o ASL, que é a língua de sinais americana? Let's go! Vamos lá! Accordion, bass guitar, cymbals, drum, flute, guitar, harp, piano,
Violin. Let's play, vamos brincar. Será que a gente consegue descobrir o nome do instrumento musical ouvindo o som dele? Vamos tentar? Number 1. Qual será o nome desse instrumento? Você sabe? Se você disse drum, parabéns, acertou. Number 2. E esse, hein, gente? Mais difícil, não é? Mas se você disse harp, acertou também. Number 3. Este é o violin. Congratulations! E aí, qual desses é o seu favorito? Sabe que falar um pouco sobre os musical instruments me deixou bem animada para o nosso Culture Time. O que será que a Teacher Fê tem para nos ensinar hoje? Hey, Teacher Fê, it's our Culture Time! Namastê. É assim que as pessoas se cumprimentam na Índia. Isso significa: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Índia, um país muito curioso e muito diferente do nosso. A alimentação deles é cheia de temperos exóticos. Existem alguns símbolos que fazem parte da cultura nacional, como o tiger, o peacock, a lotus flower, entre outros. As roupas de lá são muito coloridas, inclusive as mulheres usam um traje chamado sari, uma peça de tecido que pode ter até 8 metros. So beautiful, so pretty. Look, very beautiful. Em Mumbai existe também Bollywood, uma grande indústria de cinema que já produziu diversos filmes de sucesso, como o premiado Slumdog Millionaire, Quem Quer Ser um Milionário, produzido em 2008. Como vocês viram, Teacher Thalita nos mostrou os musical instruments e é claro que vamos conhecer um instrumento que também é símbolo no país, a sitar. Este lindo instrumento de cordas faz um som mágico. Marcos Santures é o primeiro brasileiro que foi aluno de Ravi Shankar, um ídolo no mundo todo, considerado o padrinho da música mundial. Marcos Santures domina a arte de tocar este instrumento milenar e já mostrou seu talento em vários países around the world. Ele viveu na Índia durante um ano todinho, se dedicando aos estudos musicais. Acabou desenvolvendo uma própria técnica para tocar sitar, combinando com outros ritmos e até tocando com grandes ícones da música brasileira. Okay, but now let's just listen. Listen. So amazing. Sintam a paz. Bye bye. Thalita? Thalita? Teacher?
Ixi, ela não me ouviu. Crianças, me ajudem. Chamem a teacher Thalita. Thalita! E de novo. Vai. Sorry. Wow, kids. The India is an amazing place. É um lugar tão maravilhoso e o som da sitar me fez viajar. Eu até queria ter um instrumento de corda para ouvir, quem sabe, um som tão bonito quanto esse. Tive uma ideia. Acho que dá pra gente fazer um instrumento de corda com coisas que nós temos na nossa casa. É só a gente reutilizar alguns materiais. Olha só do que a gente precisa. One cardboard box, uma caixa de papelão. And some rubber bands, alguns elásticos. Eu vou usar 6, ok? Take your box, pegue a sua caixa and put in the rubber bands. Vá colocando os seus elásticos one by one, um por um de cada vez. Assim. Let's go! Finished! Terminei! Pay attention to the sound. Olha só, presta atenção no som que esse instrumento vai fazer. Incredible! Incrível, não é? E essa foi a nossa hora do inglês de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu gostei muito de estar aqui com vocês mais uma vez. Até breve, pessoal! Bye, bye! Isso aí, turminha, esse foi mais um Saberes em Casa. Segunda-feira eu espero vocês às 9 da manhã. Tenham um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau!